Olá, alunos! Eu sou a professora Jennifer Ribeiro, eu sou professora de Física e a aula de hoje é Calorimetria parte 3, troca de calor. A parte 1 e a parte 2 vão ficar aqui nos cards e também vão estar na descrição do vídeo, para quem quiser ver. Antes de falar da troca de calor, vamos relembrar o que é o calor. O calor ele é uma forma de energia que se transfere de um corpo para o outro. E essa transferência de energia, ela se deve ao fato de ter uma diferença de temperatura entre os corpos. Esse fluxo de energia, ele sempre se transfere do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Aí aqui eu coloquei o corpo A e o corpo B. Aí vamos considerar que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Por exemplo, que a temperatura do A é 30 graus Celsius, que zero lindo, e a temperatura do corpo B é 10 graus Celsius. Então, o fluxo de calor vai ser do A para o B, porque a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Se fosse o contrário, o fluxo de energia seria do corpo B para o corpo A. Então, vamos considerar a seguinte situação. Dois corpos, A e B, que eles estão em um sistema termicamente isolado. O que quer dizer o sistema termicamente isolado? Que também é chamado de sistema adiabático. É um sistema que impede a troca de calor dos corpos com o meio. Aí aqui, por exemplo, eu coloquei uma caixa de isopor. Tem o corpo A e o corpo B. Vamos considerar que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Deixa eu fazer esse pedaço aqui de novo, porque ficou muito feio. Então, vamos considerar que a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Então, como a temperatura do A é maior que a temperatura do B, o fluxo de energia ele vai ser do A para o B. E esse sistema ele é um sistema adiabático. Então, quer dizer que não troca o A e o B, eles só trocam calor entre si e não trocam calor com o meio. Então, todo o calor que o B ganhar, ele vai ser proveniente do A. Aí, o que vai acontecer? Eles vão trocar calor, aí vai chegar na mesma temperatura. Quando ele chegar na mesma temperatura, a gente vai chamar de equilíbrio térmico. Isso significa que eles vão estar à mesma temperatura. E aí você pergunta, professora, mas e o recipiente que está sendo feito essa troca de calor? Esse recipiente é chamado de calorímetro. Aí quando a gente não considera o recipiente, a gente considera o calorímetro ideal. Quer dizer o quê? Que não tem nenhuma transferência de calor de dentro do recipiente para fora, para o meio externo. Então quer dizer que a troca de calor é só entre os corpos que estão dentro do calorímetro, que é o calorímetro ideal. Quando ele fala que o calorímetro é ideal, então a gente não precisa colocar a troca de calor do calorímetro na conta. Mas se ele falar que o calorímetro não é ideal, então ele vai nos fornecer dados do calorímetro para que a gente possa calcular a troca de calor do calorímetro. Normalmente ele costuma dar a capacidade térmica do calorímetro. E aí vamos supor, por exemplo, como a temperatura do A é maior que o B, se o A ele vai perder 10 calorias e o B ele vai ganhar 10 calorias para atingir o equilíbrio térmico. Então, se um corpo ele perde calor e o outro ganha, então a soma das quantidades de calor vai ser igual a zero, porque um vai perder temperatura e o outro corpo vai ganhar temperatura. Então, o que diz o princípio das trocas de calor? Que dois ou mais corpos trocam calor entre si em um sistema termicamente isolado até que atinja o equilíbrio térmico. Então, quer dizer que a temperatura vai ser a mesma para os corpos. Então, a soma das quantidades de calor vai ser nula. Então, quer dizer o quê? Que um corpo vai ganhar temperatura e outro corpo vai perder temperatura. O corpo que ganhar a temperatura, ele vai ter o ΔT positivo. Então, quando ele tiver o ΔT positivo,
então a quantidade de calor vai ser positiva. E o ΔT for negativo, quer dizer que o Q vai ser negativo. Então a quantidade de calor dele vai ser negativa. E como é que a gente faz para calcular essa quantidade de calor? Para calcular a quantidade de calor, a gente vai utilizar essas duas fórmulas. E não estou me referindo ainda à mudança de fase. Aí, a primeira fórmula que a gente viu na parte 1, do Q igual a M vezes C vezes ΔT. E a segunda fórmula que a gente também viu na parte 1, que é capacidade térmica vezes ΔT. Lembrando que se o ΔT for positivo, ele vai ganhar calor, e se o ΔT for negativo, ele vai perder calor. Então, gente, vamos ver alguns exemplos. O número 1. Num calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius. Então aqui ele já falou que tem calorímetro, então a gente tem que considerar o calorímetro na conta. Inicialmente a 10 graus Celsius, então 10 graus Celsius é a temperatura inicial do calorímetro. Aí ele continua. São colocados 200 gramas de um líquido, então a gente tem o calorímetro e o líquido, dois copos, de calor específico 0,40 calorias por grama grau Celsius. Então, o calor específico do líquido. Aí ele falou: verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus. Então, esse equilíbrio térmico, ele é a temperatura final. Então, esse 50 é a temperatura final. Só que como é o equilíbrio térmico, essa temperatura de 50 graus, a gente vai utilizar tanto para o calorímetro quanto para o líquido. E o que ele quer saber? Determine a temperatura inicial do líquido. O que eu sugiro para vocês? Eu que sou uma pessoa idosa. Quando vocês forem fazer os cálculos, vocês coloquem os dados. Separa os corpos que estão envolvidos e põe um dado embaixo do outro, para vocês não se perderem. Aí, como é o nesse caso, é o calorímetro e o líquido, então vocês põem os dados do calorímetro, um embaixo do outro, e a coluna do líquido, e põe um dado embaixo do outro. Aí aqui eu já coloquei, do calorímetro, a gente tem a capacidade térmica, tem a temperatura inicial e a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. E aqui para o líquido, a gente tem a massa do líquido, calor específico, a temperatura final. E ele quer saber a temperatura inicial. Aí aqui eu coloquei aqui no canto direito para ficar mais fácil de visualizar. Aí o que diz o princípio das trocas de calor? Que o Q1 mais o Q2 igual a zero. Então, como a gente tem só dois corpos, Q1 e Q2. Aí como que a gente faz para calcular o Q1 e o Q2? Para o calorímetro, ele deu a capacidade térmica e as temperaturas. Então a gente vai utilizar a fórmula da capacidade térmica. Então Q1 a gente vai calcular pelo C vezes o ΔT. E o Q2, que é o Q do líquido, ele deu pra gente a massa, calor específico e as duas temperaturas. Então vai ser a massa vezes o calor específico, que é o C minúsculo, vezes o ΔT. Aqui é o C maiúsculo, que é de capacidade térmica. Meio que parece uma lua, mas é para entender que é o C maiúsculo. E como é que calcula o ΔT? Vocês lembram? O ΔT, ele vai ser, nossa, que igual grande, a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, como é que vai ficar a fórmula? Para o calorímetro, vai ser o C vezes ΔT1, e para o líquido, a fórmula do quimacete, M vezes C vezes ΔT. Então, eu vou substituir.
a capacidade térmica 8, o ΔT1, que é a variação de temperatura 1, que é a temperatura final, menos a inicial. Aí vai ser 50 menos 10, que está aqui, mais a massa 2, 200, o calor específico 0,4 e o ΔT2, temperatura final, que é 50, menos a temperatura inicial, que a gente não sabe, que é a pergunta. Então, vamos começar. Vou primeiro fazer a conta aqui entre parênteses. 50 menos 10, 40. Aí aqui eu vou multiplicar logo. 200 vezes 0,4, que dá 80. Aí aqui, como eu não posso resolver o que está no parênteses, vou repetir. Aí vou multiplicar. 80 vezes 40, 320. Aí aqui, como é que a gente resolve? Pega lá da matemática a propriedade distributiva. 80 vezes 50, 4.000. 80 vezes menos TI, menos 80 TI, igual a 0. Aí o que a gente vai fazer? Vamos juntar os números. 320 mais 4.000, 4.320. Aí repete, menos 80 TI, porque não tem como juntar ele. Igual a 0. Aí como é que vai ficar? 80 TI igual a 4.320. Aí 80 está multiplicando, passo dividindo. 4.320 por 80, que vai dar 54 graus Celsius. E número 2. No interior de um calorímetro de capacidade térmica 6 calorias por grau Celsius, então aqui ele já deu que tem um calorímetro e já falou a capacidade térmica. Encontram-se 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius. Então ele já falou que tem o líquido, que a massa dele é 85 gramas e a temperatura dele 18 graus. Lembrando que o calorímetro ele contém o líquido, então a temperatura inicial dos dois é a mesma. O que ele falou, no interior de um calorímetro de capacidade térmica encontram-se. Então quer dizer que os dois têm a mesma temperatura inicial. Aí ele fala, um bloco de cobre de massa 120 gramas, então aí tem cobre. Então são 3 coisas, o calorímetro, o líquido e o cobre. São 3 Qs para calcular. E aqui ele fala o calor específico do cobre, que é 0,094 aquecido a 100 graus Celsius. Então ele já falou a temperatura do cobre, a inicial. É colocado dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius. Então esse 42 graus ele é a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. Então essa temperatura ela vai ser utilizada para os 3. Os 3 vão estabelecer com essa mesma temperatura, de 42. Então ele quer saber o calor específico do líquido. Então, para ficar mais fácil, até sugiro que vocês façam para não se perderem, vamos fazer 3 colunas, do calorímetro, do líquido e do bloco. Então, para o calorímetro, a gente tem a capacidade térmica e a temperatura inicial e final. Aí aqui para o líquido, ele deu a massa, deu as 2 temperaturas e pede o calor específico. E para o bloco, ele deu a massa, deu o calor específico e deu as 2 temperaturas. Então, como é que vai ficar a conta? Vai ser o Q do calorímetro
mais o Q do líquido, mais o Q do bloco igual a 0. Aí como é que a gente faz para achar o Q do calorímetro? Vai ser capacidade térmica vezes o ΔT. Para o líquido e para o bloco, ele deu a massa. Então vai ser a massa vezes o calor específico, que é o C minúsculo, vezes o ΔT. Então, substituindo, vai ficar assim. Esse C de calorímetro, o L do líquido e aqui o B do bloco. E para calcular o ΔT, como é que a gente faz? Vai ser quem? Temperatura final menos temperatura inicial. Aí vamos substituir. Aí substituir com essa equação grandona, muito bonita por sinal. Aí vamos resolver primeiro aqui o que está entre parênteses. 42 menos 18. Aí 42 menos 18, 24. Aí aqui repete 85 e o C. 42 menos 18, 24. Aí aqui eu posso multiplicar. 120 vezes 0,094, 11,28. E 42 menos 100, menos 58, igual a 0. Aí vou continuar, vou multiplicar aqui. 6 vezes 24, 144. 85 vezes 24, 2040. C. Aqui mais vezes menos. Menos. Aqui que vocês costumam errar. 11,28 vezes 58, 654,24, igual a 0. Aí vou juntar os números agora. Repetir aqui 2040, 144 menos 654,24, menos 510,24, que é igual a 0. Então pego 510,24, passo para o outro lado. Então aqui o 2040 está multiplicando, passo dividindo. Aí que vai dar 0,25 calorias por grama grau Celsius. E o último exemplo, ele diz assim: colocam-se 500 gramas de ferro, então vai ter o ferro, a massa dele 500 gramas, a temperatura dele 42 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível, ou seja, não vai ter o calorímetro, glória a Deus, menos um problema, contendo 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então aqui já tem 500 gramas de água. Então esse 500 é a massa da água. E a temperatura inicial 20 graus Celsius. Determine a temperatura final de equilíbrio térmico. Então ele quer saber quanto que vale o TF. Aí ele fala, o calor específico do ferro é 0,1 caloria por grama grau Celsius e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, então a gente vai fazer duas colunas, a coluna do ferro e a coluna da água, e vai colocar os dados embaixo de cada um, os dados respectivos. Aqui eu coloquei do ferro, a gente tem a massa, temperatura inicial e o calor específico. E para a água a gente tem a massa, calor específico, temperatura inicial. E quer saber quanto que vale a temperatura final. Aí que eu coloquei para ficar mais fácil os dados. Então Q1 mais o Q2 igual a 0. Aí como é que a gente acha o Q1 e o Q2? Então, como ele deu a massa e o calor específico, vai ser a massa vezes o calor específico vezes o ΔT.
tanto para a água quanto para o ferro. Aí aqui eu desdobrei a fórmula, coloquei a mesma fórmula, o 1 para a água e o 2 para o ferro. Então, substituindo a massa 500, calor específico da água 1, o ΔT. Como é que calcula? Lembrou? Vai ser quem? Nossa, eu tô bem de escrita hoje, hein? Caraca. Vai ser a temperatura final menos temperatura inicial. Aí aqui, a temperatura final TF e a inicial 20. Aí a massa 2, 500, que é a massa do ferro, calor específico 0,1, ΔT2, TF menos 42, igual a 0. Então vamos multiplicar aqui e aqui. No parênteses não dá para mexer, porque um elemento é letra e o outro é número. Então 500 vezes 1, 500, aí repete o que está entre parênteses. 500 vezes 0,1, 50, e repete aqui o que está entre parênteses, igual a 0. Aí aqui repetir. Então o que a gente vai fazer agora? Isso aí, distributiva. Aí 500 vezes TF, 500 vezes menos 20. 50 vezes TF, 50 vezes menos 42. Aí 500 vezes TF, 500 TF. 500 vezes menos 20, menos 10.000. 50 vezes TF, 50 TF. E 50 vezes menos 42, menos 2.100, igual a 0. Aí vamos juntar 500 com 50, que os dois têm TF, e vamos juntar os números. Aí como é que vai ficar? 550 TF, devo 10.000, devo 2.100, então fico devendo 12.100, igual a 0. Aí o 2.100 passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 550 TF igual a 12.100. O 550 está multiplicando, passa dividindo. Então 12.100 dividido por 550, que vai dar 22 graus. Então, gente, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like e me siga nas redes sociais, que eu sou Desbravando a Física tanto no Facebook quanto no Instagram. E se você tem alguma sugestão de vídeo, de tema para as próximas aulas, deixa aqui embaixo nos comentários. Então por hoje é só. Obrigada e até a próxima!